Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo de mercado do mini índice. Começando aqui com vocês. Lembrando que nossos estudos, o nosso operacional é sempre baseado no price action puro, ou seja, onde você vai aprender a movimentação do preço, o que o preço está fazendo, as expectativas, sem depender de nenhum indicador, tá? Vocês vão estar operando o preço puro e simplesmente. Aqui a gente não olha notícia, não vê final, volume, não tem nada de indicador, é simplesmente análise pura do preço. E é isso que a gente procura fazer em todos os estudos, deixando vocês cada vez melhores nas análises do preço em si. Porque isso é uma coisa que a gente já está cansado de saber, que o preço desconta tudo. Então, indicadores por vezes muito atrapalha ao invés de ajudar. Antes de a gente começar, só queria deixar para vocês aí os nossos pedidos, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando a gente postar vídeo novo. E também de dar o like no vídeo se você gostar, estiver ajudando você de alguma forma, porque o intuito do canal é esse, é através do like que vocês deixam que esses vídeos vai poder atingir cada vez mais pessoas. Certo, pessoal? Dados os recados, vamos lá para a análise do índice, o que a gente estava esperando, o que foi falado no estudo de ontem, né? Para quem acompanhou o estudo de ontem, a gente tinha essas marcações aqui de cima, a de baixo, e eu tinha uma marcação aqui, que era uma área de possível entrada para compra. Só que no vídeo eu deixei muito claro isso. Por quê? Porque aqui em cima você tinha uma zona de uma resistência de 50% desse movimento, que era muito possível o preço testar lá para voltar a cair. E foi exatamente o que o preço fez. O preço já abriu testando os 50%. E aí foi o movimento que ele fez. A gente coloca aqui no 2 minutos, que é o nosso gráfico operacional. A gente viu que ele consolidou, né? Ele deu aquela consolidada, mas ele não conseguiu romper mais a linha verde do topo anterior. E aí foi onde ele deu a entrada do dia. Para quem estava lá no nosso grupo do Telegram, que tem o link aqui na descrição, acompanhou esse trade que foi feito aí, que a gente fez, pegando aqui exatamente 1000 pontos. Entrando lá no começo, nesse teste aqui, ó, nessa rejeição, e seguindo o preço até aqui embaixo. Foi um trade tranquilo, onde ele chegou no primeiro alvo, atingiu o segundo alvo e foi buscar o nosso terceiro alvo, que era aqui nessa zona, que é isso eu vou mostrar para vocês agora no estudo com base que a gente faz nos 60 minutos. É muito importante, pessoal, a gente não tá olhando só para um tempo gráfico, porque muitas vezes você pode estar vendo uma coisa no gráfico curto e o gráfico grande está mostrando outra coisa. E por isso a gente sempre inicia a leitura do mercado, primeiro com o diário, para a gente ver como é que fechou o candle. Então a gente já identifica aqui que o preço continua numa tendência de baixa pelo gráfico diário. Ele vem fazer um teste de fundo, né? Ele vem descendo, né? Então aqui ele desceu, fez um topo mais baixo, fez um fundo mais baixo, voltou para testar o topo, não conseguiu romper, então o movimento natural do preço é que ele vai novamente tentar testar esse fundo. Por isso que a gente observa sempre o gráfico maior. E aí quando a gente muda para os 60 minutos, a gente vê o movimento lá para trás. E para isso a gente usa o Infut. Já que o índice está no começo da série, a gente vai olhar o Infut. E aí a gente tinha esse alvo traçado no 104,090, que foi exatamente onde o preço foi bater. E aí ele voltou para testar o fundo rompido. Então, quando vocês olham nos 60 minutos, vocês vão ver que o preço ele vem, apesar dele ter a zona de consolidação, ele vem fazendo o papel da tendência de baixa. Ele rompeu o fundo,
Voltou para testar, testou o topo, mas percebam que foi só o pavio no gráfico de 60 minutos, então ele teoricamente ele deixou um topo mais baixo e agora ele rompeu mais um fundo e está indo testar esse outro fundo lá de trás. Então, pessoal, a tendência é baixa, né? A gente tem um viés vendedor aí nesse preço, e aí a gente parte para o gráfico de 5 minutos, onde a gente faz as nossas análises e a gente tem a seguinte situação. A gente tem essa LTB short aqui pequenininha, que a gente está seguindo o preço com ela, que foi formada com o topo de hoje. A gente tem um movimento de preço que vem testando, fazendo topos e fundos, né, mais baixos. Aqui, como é um movimento curto, isso aqui a gente ainda considera só um movimento, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem esse topo de referência e o fundo de referência agora é esse aqui que a gente atualiza a nossa linha. Então, a gente tem... Percebam o seguinte, que a gente ainda tem um topo de reversão de movimento. A gente ainda tem um topo de expectativa, o topo de reversão do movimento, que é o da LTB maior. A gente tem o topo do meio, que é o teste de 50%, que só a partir daí a gente vai começar a olhar por compras. E a gente tem esse fundo novo, que era de um fundo anterior que ficou. E aí, pessoal, a gente tem a seguinte situação. A gente tem esse fundo para ser rompido, que se esse fundo for rompido, o alvo é o 102.400. E aí o 102.400, que é a próxima parada do preço, que é esse fundo aqui, tá? Então, assim, se o preço perder esse fundo amanhã, é mais um dia que pode se esperar que ele vá buscar os 102.400. Se ele abrir aqui nessa zona entre esse fundo e esse topo, a gente pode ter aí o que a gente aconteceu alguns dias atrás, aquela famosa consolidação, ele testar topo, testar fundo, até ele resolver o lado. Percebam o seguinte, pessoal, ele está chegando, assim como aconteceu aqui, nesse período, ele agora desceu um nível. E agora o que ele está fazendo? Ele pode ser que esse preço venha consolidar aqui. Para quê? Quando é uma região de fundo extremo, uma região de muita briga em gráfico diário, gráfico de 60 minutos, a possibilidade de consolidação é muito grande. Então, nada impede que esse preço possa ficar trabalhando aqui dentro desse range amanhã e até mesmo sexta-feira. Para quê? Para que ele vá de encontro à LTB, para aí, então, ele seguir o movimento. Então, aí, para a gente pensar em compra, ele teria que romper isso aqui e fazer o movimento contrário. Esse é o estudo para amanhã, pessoal. Fiquem atentos nessas 3 regiões que eu marquei aqui. Vendas, se o preço abrir subindo e chegar próximo dos 50%, a gente vai entrar vendido, esperando que ele vá romper o fundo. Se ele já abrir rompendo o fundo, espera a volta para entrar vendido. E compras é simplesmente a partir do momento que eu falei, se ele romper esse topo aqui, voltar a testar e subir. Movimento muito mais difícil, porque esse range de hoje aí que deixou, a gente está falando aí de 1.600 pontos, então a gente sabe que esperar 1.600 pontos para falar em compra é complicado, então a gente sabe que se o preço abrir para baixo é venda, se ele abrir aqui dentro a gente opera a consolidação. E operar a consolidação é chegar no fundo, compra, chegar no topo, vende, até que ele rompe para um lado, porque aí o seu risco-retorno é muito bom, porque o stop é mais curto. Certo, pessoal? Tenham todos uma boa noite, espero que tenha ajudado vocês. Fortaleça o canal, ajude a gente aí. Até amanhã e um ótimo pregão.